Parâmetros básicos de operação da estratégia Topos e Fundos da Total Traders. Nessa etapa, vamos configurar os parâmetros mínimos de operação para que a estratégia possa funcionar de forma automática. Siga as etapas a seguir. Na janela do gráfico no canto direito da tela, onde aparece o ícone da estratégia, clique 2 vezes para abrir a caixa de diálogo de configuração. Role até encontrar a seção de parâmetros básicos. Os parâmetros de configuração básicos são os seguintes. Abertura nível. Neste parâmetro determinamos o nível de abertura da operação. Existem vários tipos de abertura disponíveis com padrões diferentes, onde as respectivas descrições estarão listadas no site na área da estratégia. Novos padrões serão lançados a cada versão. Volume de contratos ou lotes. Nesse parâmetro informamos a quantidade padrão de contratos para abertura de operações. O valor padrão é 1, o que significa que o robô iniciará suas operações com apenas um contrato. É importante ressaltar que a estratégia Topos e Fundos abre uma operação por vez. Quantidade de pontos para o Stop Loss. O valor padrão atribuído é de 200 pontos, mas pode ser modificado de acordo com a preferência do operador. Pontos para o Take Profit. Assim como o Stop Loss, também é possível definir a quantidade de pontos para o Take Profit, que representa o limite de pontos para a ordem ser fechada com lucro. O valor padrão na estratégia é 0, pois existem outros mecanismos dinâmicos para definir o posicionamento do Take Profit, os quais veremos mais adiante em outros parâmetros. Limite de Stop Loss consecutivos. Esse parâmetro permite definir a quantidade de Stop Loss consecutivos em que a estratégia encerrará as operações do dia. Isso foi desenvolvido com base em estudos que analisaram a importância de interromper as operações quando um determinado número de Stop Loss consecutivos é atingido. Geralmente, isso ocorre quando o mercado toma uma tendência contrária à estratégia. Após atingir o limite, a estratégia pausa até que o usuário reconfigure ou que ela seja reiniciada automaticamente no dia seguinte. Pausa em segundos para Stop Loss e Take Profit. Foram adicionados 2 parâmetros para determinar uma pausa em segundos após o Stop Loss e o Take Profit. Dependendo do tipo de abertura selecionado, pode haver uma quantidade excessiva de ordens rápidas. Nem sempre o ponto de abertura subsequente ao término de uma operação é o ideal. Portanto, é possível determinar um intervalo de tempo para que o robô execute uma nova operação, criando um espaçamento entre as ordens. Offset. O offset foi criado para determinar um leve limite ou compensação no posicionamento da abertura da ordem. Em alguns momentos, a movimentação do mercado pode ser mais intensa em um curto espaço de tempo. Para evitar que a ordem seja aberta em um local indesejado, de acordo com o padrão definido, foi inserido esse recurso para limitar a região em pontos para abertura de uma ordem. Pontos pavio de referência. Permite que você determine em que condição de pontos mínimos o pavio de referência deve ter para que a estratégia execute uma ordem. Esse parâmetro é especialmente útil para aqueles que conhecem o comportamento de um candle. De acordo com a escolha no primeiro parâmetro dessa seção, o parâmetro abertura nível, é possível configurar uma determinada condição em relação aos pontos do pavio de referência para que a estratégia abra ordens apenas em configurações extremamente específicas. Isso evita o excesso de operações e permite uma abertura mais refinada e precisa para determinadas situações. Ao ajustar esse parâmetro, você pode definir critérios mais aprimorados e específicos para a abertura de uma operação, levando em consideração o comportamento do pavio do candle e utilizando-o como referência para a execução da ordem. Experimente hoje mesmo a estratégia Topos e Fundos da Total Traders. Acesse agora totaltraders.com.br e desfrute de uma promoção especial, 30 dias gratuitos para testar e avaliar todas as nossas ferramentas. Não perca essa chance de potencializar seus resultados no mercado financeiro. Visite agora mesmo nosso site e comece a explorar todas as vantagens de um Total Trader.